estamos vivendo uma situação muito semelhante. Às vezes, em diferentes lugares, estamos em diferentes tempos de um mesmo processo, de uma mesma experiência. E, na verdade, estamos conectados, né, conectados aqui, em todos os lugares do mundo, com demandas muito parecidas, em cada quadrante da Terra, vivendo situações muito parecidas, né? Uhum. E isso eu acho que cria ainda mais, torna esse fórum ainda mais interessante, porque podemos estar ganhando visibilidade de diversos lugares, ou seja, escutando experiências de diversos lugares. Eu tenho acompanhado pessoas de Portugal, da Espanha, aqui da América do Sul, do Uruguai, Argentina, Chile, México, Brasil. Então, é um momento interessante da gente perceber como existe algo em comum, algo que traz uma humanidade muito grande dentro dessa grande dor da pandemia, né? Essa humanidade de trazermos a todos um senso de medo, de insegurança, de desconhecido, mas ao mesmo tempo traz também esse reconhecimento de que estamos todos em uma mesma nave. Uhum. É, a mesma nave mesmo. Uma má nave, temos que cuidá-la bem. Aham. Muito bem, então eu acho que a maior parte de vocês já conhece aqui a professora Liane Neto. É para mim um prazer poder estar a colaborar e fazermos este trabalho conjuntas. Liana, entre outros muitos lugares que dá aulas, é uma das nossas docentes aqui do CPSB. É uma honra e privilégio conhecê-la pessoalmente, profissionalmente. Ela é especializada em psicologia, em trauma, em medicina, em neurociência. O currículo dela é vastíssimo, dá aulas em muitos lugares no mundo. E nesta ocasião nós estamos dialogando juntas a possibilidade de oferecer um curso que vai ter lugar em julho, 3 dias, um dia de cada semana, às quartas-feiras, 3 dias, um de cada semana. Já depois vocês vão receber a informação sobre tudo o que está acontecendo e dar ferramentas aos profissionais. Então ela vai explicar em que vai consistir isso. Vamos fazer hoje também um diálogo e sobretudo para que a gente possa fazer não só um bom trabalho, sino nesta reflexão conjunta que a Liana falava, podermos também ampliar esse container reflexivo, sensitivo, mesmo utilizando também os meios digitais e fazermos aquilo que é o nosso trabalho conosco e também com os outros. Portanto, acho que vai ser muito rico e que nos vai ajudar enquanto pessoas, enquanto profissionais, a gente se cuidar, cuidando, ok? Uhum. Portanto, passo a Uhum. palavra agora. É um prazer, força. Obrigada, obrigada, Maria Delmar, querida. É uma alegria estar aqui. A gente estava conversando um pouco sobre os lugares que nos unem, lugares que nos conectaram em tempos difíceis e que nos ajudaram também a compartilhar nossos recursos de resiliência. Então, esse diálogo que a gente estava fazendo já antes de receber vocês aqui é um diálogo que a gente quer estender exatamente para criar esse continente de recursos, esse compartilhamento de construção de saberes e fazeres. Eu diria que esse é um momento muito especial para a psicologia, porque até muito recentemente, quando lidávamos com o contexto de emergências e desastres, a grande parte dos protocolos construídos para lidar com situações de emergências e desastres, eles vinham de um modelo biomédico, ou seja, cuidados sanitários e cuidados emergenciais de saúde física, mas a gente não tinha ainda muito bem estabelecido protocolos psicossociais. E esses protocolos estão agora florescendo, ou seja, em cima de um corpo teórico que nós já tínhamos, um corpo que traz saberes, que traz uma ética, que traz uma política. Vamos aqui, aproveitando os momentos de crise, para criar um florescimento e criar curvas importantes de construção. E uma das coisas que eu tenho visto mais importante é que realmente criar fóruns de discussão, para que possamos aprender juntos em processo, adaptando a uma situação que é inédita, uma situação que é desconhecida, uma situação cujos repertórios ainda estão sendo construídos momento a momento, de acordo com os cenários que vão se apresentando, os quais, a verdade, desconhecemos. Então, esses fóruns de construção e de compartilhamento de saber,
eu diria, é quase uma responsabilidade ética que a gente precisa ter dentro do campo da psicologia. E esse vai ser agora um campo muito importante, porque nesse momento estamos lidando, nas primeiras fases, os primeiros meses da pandemia, estamos lidando muito com as informações sanitárias, o que fazer para diminuir a curva de contágio e o que se pode fazer para lidar com os sintomas da Covid quando elas chegam. Diferentes países têm diferentes estruturas sociais para comportar esse contexto. Aqui no Brasil a situação está muito mais agravada. A Covid está aqui muito do nosso lado, né? Então, quase todos nós conhecemos pessoas que ficaram doentes, que perderam pessoas queridas, ou que estão lidando com a situação nesse momento de saúde, seja através dos profissionais, que estão diretamente em contato com o risco, seja através da população que está vivendo essa situação delicada. Então, a psicologia agora ela vai ser realmente um campo de conhecimento extremamente importante, porque a Organização Mundial da Saúde prevê que 30% da população exposta à pandemia vai desenvolver transtornos mentais ou transtornos psicossomáticos. Quais sejam transtornos associados a sintomas de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático, sintomas associados à depressão e todo um luto atípico, um luto complexo associado à quebra da nossa capacidade de construir os ritos necessários psicológicos de passagem para nos ajudar a elaborar tempos disruptivos importantes de morte, de sequência da vida depois da perda de porções muito significativas de nós. Além de compulsões, adicções, abuso de substâncias e aumento muito significativo da violência. Violência contra mulheres, violência infantil, violência contra idosos. Então, esse é um cenário que já está acontecendo nessa fase de pandemia, já estamos aqui há 3 meses, 3, 4 meses, distintos países com seus distintos tempos, não é? Então, temos esse momento em que já começa a ser imperioso começar a discutir sobre recursos para lidar, para diminuir com os sintomas que estão acontecendo nessa fase de ajustamento e prevenir que outros sintomas mais severos venham a estar presentes na população. Então, 30% significa 1/3 da população mundial, ou seja, 1 a cada 3 pessoas que estiveram expostas vão tender a desenvolver algum tipo de sintoma. É absolutamente natural, previsível e, em uma parte, eu diria, adequado, necessário, que todos nós estejamos vivendo situações como medo, angústias, tristeza, ansiedade. Aqueles de nós que ainda não estão vivendo isso, aguarde o seu tempo, porque esse é um momento extraordinário que não vemos ainda os escombros objetivados, como um carro em cima do outro, como ruas devastadas, que vemos em situações de terremotos, de avalanches, de enchentes. Mas vemos muitos escombros tão reais e concretos quanto intangíveis, como os escombros de relacionamentos, muitos divórcios acontecendo, as violências interpessoais, como eu falei para vocês antes, os escombros de estruturas financeiras, os escombros das propostas de vida, das agendas, das expectativas dos projetos de trabalho. Então, são coisas reais que nos afetam nesse momento e que requisitam recursos que muitos de nós ainda não conheciam. Então, eu gostaria de trazer para vocês alguns slides. Esses slides vão ser compartilhados com todos vocês que estiveram aqui, todos que se inscreveram para essa nossa conversa. Então, quando a gente fala de pandemia, eu gostaria de refletir sobre o próprio nome que denomina essa experiência que estamos vivendo. Pandemia vem de Pan, vem do mito Pan. E esse mito nos fala de um Deus que era metade bicho, e não é qualquer bicho, é bode, é um bicho muitas vezes associado a demônios, a diabos. Então, aquela parte em nós que muitas vezes
usurpa o nosso controle, usurpa o nosso poder, usurpa o nosso senso de soberania da mente e nos leva ao contato com uma natureza inesperada, uma natureza ingovernada, a natureza da vida vegetativa, a natureza da vida instintiva. Então, Pan, esse mesmo Deus que denomina pandemia, e denomina a pandemia porque, pelo fato de estar associado à natureza, esse Deus ele foi associado também ao símbolo da vida, do mundo, dessa grande mãe que é o mundo, a natureza. Mas, ao mesmo tempo, esse é o Deus que nomina pânico, aquela experiência que muitas vezes temos de picos de ansiedade e de terror nas travessias das noites escuras da alma. Então, a experiência de pandemia não é só uma experiência sanitária, é uma experiência que nos desafia ao limite da nossa capacidade de recursos, de resiliência e de gestão diante de uma situação que toca todos nós. Mais do que nunca, terapeutas e clientes vivendo exatamente as mesmas coisas. Olha só o que estamos vivendo aqui agora. Eu entro na intimidade da casa de vocês, vocês entram na intimidade da minha casa. Mais do que nunca, aquilo que estamos vivendo como terapeutas e clientes se encontra em nossa humanidade e se encontra em nossa vulnerabilidade. Porque, afinal, tudo aquilo que acontece à Terra acontece a cada um dos seus filhos, acontece aos filhos da Terra. Então, o que a gente está vendo também com essa pandemia é que estamos, mais do que nunca, unidos por um só sopro. Essa sensação de interconexão que essa experiência nos dá, de que, em verdade, nós somos, como humanidade, somos uma espécie que coemergimos, uma espécie que inter-é, porque não existe um indivíduo sem o seu bando, desafia precisamente essa nossa arquitetura que nos nomina. Somos mamíferos. Mamíferos são aquela espécie que mama para que possa sobreviver, ou seja, que depende de um outro para que possa sobreviver. Mas quando estamos diante da pandemia, o outro, que é o meu lugar de pertença e de regulação, é também o meu lugar de susto. Então, os medos de que, será que eu vou contrair doença de alguém a partir dessa conexão intangível de perigo? Será que eu vou transmitir para alguém? Então, desafia essa noção de família, essa noção que nos une de uma forma muito instintiva como mamíferos e que solicita que precisemos, então, encontrar muita flexibilidade e abertura diante do imprevisível para aprender em processo. O reconhecimento de que precisamos fazer precisamente aquilo que nos cabe como indivíduo e, assim fazendo, vamos coletivamente criando ações, mas, em verdade, temos uma impotência imensa para, como indivíduo, responder a essa situação. Apesar de que essa é uma situação que depende de uma resposta coletiva, eu preciso ir construindo aquilo que me cabe, tanto o que me cabe como gestão interna, quanto o que me cabe como eu afeto os meus pares, os meus clientes, a minha rede mais próxima, para que possamos ir criando uma ressonância, um campo de ressonância, um campo de ação coerente com o que se precisa aqui, para que a gente possa, então, adaptar a esse contexto de emergência. E então eu gostaria de trazer para vocês uma visibilidade, o que é que se conta acerca de momentos de emergências e de desastres. Temos 4 fases muito distintas. A fase do pré-evento, que é uma fase antes, muitas vezes, da situação acontecer, e que pode, inclusive, ser um aspecto de direcionamento de políticas públicas, de economias, porque essa é basicamente uma fase de gestão política. A gente pode dizer que perigos são naturais, perigos são inevitáveis, perigos são uma condição da vida humana, na verdade, da vida como um todo. Mas os desastres são causados pelo homem.
no sentido de que a forma de gerenciar os riscos decorrentes do perigo e diminuir a condição estatística de afetação de indivíduos e de famílias é uma questão política. Então, essa primeira fase de prevenção, de prevenção e de preparação, é uma fase em que muitas vezes investimos os recursos para treinar a população para diante de uma situação de emergência. O que se deve fazer? Treinar pequenas coortes, como pessoas em fábricas, pessoas em empresas, né? Então, todo esse treinamento de equipes de socorristas é precisamente para quando estivermos diante do inesperado, do imponderável da emergência, tenhamos, então, repertórios e respostas desenvolvidas para essa adaptação. Bom, essa é uma situação, o que estamos vivendo, a pandemia, é uma situação ímpar. Ainda que ao longo da nossa vida, da nossa história, tenhamos vivido momentos muito desafiadores, como a peste negra, como H1N1, como a Zika, a verdade é que nunca vivemos uma situação de um tão alto nível de emergência como esse que estamos vivendo agora. Em cada lugar do mundo, vemos quase que presente, passado e futuro acontecendo em um só tempo nos diferentes lugares em que essa doença vai chegando. Eu acho que muitos de vocês mesmo aí na Espanha, na Angola, em Portugal, no Brasil, puderam ver de início na China, na Itália, e vamos vendo as cenas que se repetem, podem ser copiadas e coladas, são as mesmas cenas, mas muito pouca capacidade de criar uma ação que pudesse, em alguns lugares, alguns países tiveram já essa fase de prevenção e preparação mais bem sucedida, para quando o desastre ele chegou, o gerenciamento político desse desastre pudesse trazer uma resposta mais eficiente. Muito bem. Estamos todos agora, então, a fase de alerta, essa fase de alerta e mobilização, ou seja, vamos retirar as pessoas ou vamos criar um confinamento antes de chegar a uma exaustão dos serviços de saúde. Isso faz parte da resposta de alerta e mobilização. Quando a situação chega e os casos confirmados começam a acontecer e os números começam naquela curva de escalada, e então começa a chegar nessa ameaça ao contexto de esgotamento, de exaustão dos serviços de saúde, estamos na fase de resposta. Em verdade, todos nós agora estamos nessa fase de resposta. Não sabemos quando vai chegar essa fase de reconstrução, porque não sabemos mesmo quando é que termina e quando é que começa. Assim como é intangível, é muito sutil a distinção entre o que é uma patologia mental e o que são sintomas normais de ajustamento, é muito intangível também, é muito sutil essa definição de, nesse contexto de pandemia, quando é que termina a crise? Quando é que começa a reconstrução pós-crise? Porque por um tempo ainda estamos nos sentindo, foi o que estávamos conversando aqui, compartilhando aqui. Vocês que começaram o atendimento presencial, vocês sentem que ainda tem um senso de perigo, um senso de ameaça, um senso de não saber o que eu posso trazer de danos ou receber de danos para o outro? Ou seja, estamos ainda numa fase de resposta, entretanto, estamos já numa fase distinta de resposta, que é uma resposta prolongada, uma resposta que traz, já começa a trazer uma exaustão aquele ajustamento inicial. E aí, nesse sentido, eu quero ajudar vocês a entenderem o que é que temos como repertórios para lidar com isso, porque também as instruções que a Organização Mundial da Saúde nos traz é de que o que vamos ser capazes de construir nesse momento de resposta vai desenhar o futuro que vamos encontrar em termos psicossociais. Então, é necessário mais uma diretriz da Organização Mundial da Saúde em termos de atenção psicossocial. É necessário um processo educativo.
que aumente esse senso de segurança diante do risco, diante da imprevisibilidade, para que sejamos capazes de aumentar nossa resposta de ajustamento. E nesse ponto que estamos vivendo, são 3 as diretrizes principais e, portanto, esse vai ser o direcionamento do primeiro workshop que vamos enfrentar aqui acerca de ferramentas para a pandemia. O primeiro workshop é, diante dessa fase que estamos vivendo, como podemos utilizar com os recursos que temos à mão agora, um direcionamento desses sintomas de ajustamento para uma redução dos danos quando estivermos na fase de reconstrução. As diretrizes se baseiam em 3 estratégias. Primeiro, o reconhecimento do que se passa, ou seja, um processo psicoeducativo, para entender o que são sintomas de ajustamento e diferenciá-los em relação aos sintomas patológicos que podem se fazer presentes. Aqueles sintomas que precisam ser encaminhados para o tratamento com um profissional específico, especializado de saúde, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. E aqueles sintomas que podem ser gerenciados com recursos educacionais, cognitivos e comportamentais para evitar que chegue ao nível de patologia. Uma segunda grande diretriz de intervenção é a capacidade de acolher a dor e sofrimento que são naturais e que, em um passo, em um aspecto, são desejáveis. Porque aquilo que a gente não pode sentir, em verdade, a gente não pode responder. Aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento que não consegui, para os quais nós não conseguimos nos orientar, também não seremos capazes de responder e nos adaptar. Então, tem algo que é importante, muitas vezes as pessoas me perguntam como eu posso diminuir a ansiedade. É importante diminuir em um aspecto a ansiedade para que ela não se torne patológica. Em outro aspecto, é também imperioso que sejamos capazes de fazermos companhia às nossas ansiedades, de podermos sentar junto com elas e escutar aquilo que precisamos aprender com elas, porque os estados de desorganização que vamos enfrentando ao longo desse tempo de ajustamento, os momentos de desmoronamento, são como estalos de nossas cascas apertadas que nos permitem encontrar fissuras para a transformação. Sabe aquelas fissuras através das quais a luz pode entrar? Aquelas fissuras, aquela pele velha que pode deixar um novo ser nascer? Quando as armaduras que nos protegem, mas também que nos confinam e que restringem movimento e adaptação, ganham um espaço para que possamos aprender com o que se apresenta a nós, com aquilo que vem ao nosso encontro. Então, manejar os níveis de ansiedade são tão importantes quanto fazer companhia às nossas ansiedades, à nossa dor, à nossa insegurança, ao nosso medo, à nossa desesperança. Então, acolher a dor e o sofrimento é outra grande diretriz e precisamos igualmente de estratégias, de recursos para sentar em companhia, tanto quanto precisamos de recursos para se mover em direção a lugares de mais regulação dentro de nós, de mais entendimento e regulação. E a grande meta que temos com essas 2 grandes estratégias é transformar esse reconhecimento e esse acolhimento em estruturas cognitivas, porém mais do que isso, estruturas neurobiológicas, estruturas fisiológicas de enfrentamento e não de esquiva, como comportamentos de compulsão, comportamentos de externalização, como comportamentos explosivos, ou comportamentos de internalização, como depressão, que são comportamentos de esquiva quando as formas de manejar essas angústias, essas dores, elas entram em sintomas. Então, para não entrar nas esquivas, nos congelamentos ou nos adoecimentos, essa é a nossa grande tarefa. E então, para isso, ainda como uma forma de
compreendeu que vamos estar trabalhando aqui no nosso primeiro workshop, vamos entender essa composição que se cria de risco ou vulnerabilidade diante das situações de emergências e desastres. O risco ele é uma composição de 2 fatores importantes. A ameaça especificamente, ou seja, o nível de afetação direta que eu tive com situações que me fizeram experimentar perigo ou perdas, lutos importantes. Então, por exemplo, profissionais da área de saúde, eles estão sob uma ameaça mais intensa, porque eles estão enfrentando tanto uma situação que aumenta para ele mesmo o risco de contágio, e o que a gente tem visto é um número muito grande de profissionais de saúde experimentando adoecimento, experimentando isolamento, porque precisam se retirar do contato com os seus pares para evitar o contágio dos seus pares. Então, isolamento e perda de corregulação através do contato. A gente vê discriminação que esses profissionais experimentam em situações, por exemplo, de transporte público, né, em situações de ir abastecimento, né, e comprar alguma coisa que necessita, e se tem algum sinal de que são profissionais de saúde que podem trazer contágio, temos tido notícias muito importantes de violência contra os profissionais e estigmatização. Também pessoas que perderam diretamente pessoas queridas, ou seja, aqui nesse contexto de ameaça, não só o perigo que a pessoa lida, mas a situação também de perdas importantes. Ter vivido um próprio adoecimento com uma situação de hospitalização, uma situação de isolamento durante essa hospitalização, que são 2 fatores muito assustadores. A pessoa está lidando com um senso de ameaça biológica, esse perigo que vem de dentro do seu próprio corpo, como o seu corpo vai responder diante dessa ameaça que está dentro dele, mas também um senso de isolamento em que ele não pode ver os seus familiares, escutar a voz dos seus familiares e saber o que se passa com os seus familiares. Então, riscos estão associados a níveis de exposição à ameaça que as pessoas tiveram. Mas, às vezes, a gente vê situações muito curiosas. Pessoas que estão com alto nível de exposição à ameaça, mas que não desenvolvem sintomas patológicos, porque, em verdade, o risco, quando a gente fala em estatisticamente, o risco, odds ratio, né? Ou seja, a probabilidade da pessoa desenvolver saúde ou vulnerabilidade ou doença mental, ele é uma combinação entre essa situação objetiva e concreta de ameaça, junto com algo subjetivo que podemos chamar aqui de vulnerabilidade. Esse aspecto subjetivo, ele tanto pode falar de todo o passivo emocional de experiências prévias, que trouxeram situações de insegurança, de congelamento, de transtornos mentais prévios. Então, evidentemente, ter sofrido um transtorno mental prévio ou estar em tratamento de um transtorno mental diante do acréscimo de uma situação de ameaça é algo que colabora para o risco estatístico de desenvolver uma patologia psíquica. Mas a vulnerabilidade não se restringe às questões subjetivas da biografia. Ela acrescenta aqui também vulnerabilidade social, vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade também das redes de apoio, né? Quão saudável são a rede de apoio que esse indivíduo tem. Então, vulnerabilidade cognitiva, ou seja, o nível educacional que essa pessoa tem, o coeficiente de inteligência, que pode ajudar a trazer estratégias cognitivas de enfrentamento e não tanto estratégias emocionais de enfrentamento, e se estão nessa colaboração do risco e nessa construção, então, do que a gente vai chamar de resiliência. E o que mais importante eu quero trazer para vocês aqui, e com isso eu vou estar fechando essa exposição, é de que a resiliência não é um componente que se desenvolve a
despeito das ameaças que a gente vive. A resiliência, ela é construída a partir das situações que nos colocam em risco e desafio. Então, quanto mais... A gente tem um ditado aqui no Brasil que diz assim, o que não mata engorda, ou o que não mata fortalece, não é? Então, não necessariamente o que não mata fortalece, porque aquilo que não é integrado e digerido e processado, em verdade, nos confina em sintomas. Pode não nos matar fisicamente, mas pode nos confinar psicologicamente. Então, é necessário encontrar os caminhos que nos levam não ao transtorno de estresse pós-traumático, e sim ao crescimento pós-traumático. A vida, ela foi feita para se desenvolver em conflito. A história do desenvolvimento da vida é uma história percorrida através de muitas mortes, e nós que somos aqui os sobreviventes dessa morte, somos também os herdeiros da sabedoria que nos fez bem-sucedidos para adaptar e a sobreviver. E o mais importante desse processo de crescimento e de resiliência não foi o que externamente aconteceu que nos impulsionou ao desenvolvimento. O que externamente aconteceu, sejam as hecatombes, as mudanças climáticas importantes, seja a situação de pandemia, foram só fatores externos que ofereceram pressão evolutiva para que a vida se transformasse em algo maior do que si mesma, do que ela se apresentava naquela condição. Mas a chave aqui para a saúde mental não foi o que aconteceu, e sim o como a vida se adaptou e evoluiu. Então, essa é a nossa conversa a respeito desse nosso primeiro workshop. O segundo workshop e o terceiro, eles vão estar se dedicando a refletir acerca de e quando a vida não consegue encontrar essas respostas resilientes, quando a vida não consegue, quando o indivíduo não consegue acessar as respostas de ajustamento ou as respostas adaptativas a tempo ou de maneira suficiente para que possa responder a esse momento inusitado. Então, vamos estar conversando no segundo workshop acerca dos sintomas mais prováveis, os sintomas de TEPT e os transtornos de ansiedade, e no segundo, os sintomas de depressão e de luto atípico ou luto complexo, o qual estamos testemunhando aqui. Pessoas morrendo sem despedida, pessoas perdendo os seus queridos sem os rituais protetores para a saúde mental. E as estratégias clínicas, então, que podemos aqui direcionar para poder lidar com essas situações estressoras. Então, estava te ouvindo e quando estavas a falar de esta pressão evolutiva, estava pensando nisto tudo que estás a partilhar, na necessidade dessa pressão evolutiva, já não só para os nossos clientes, é para nós mesmos, enquanto pessoas que também estamos envolvidos nesta pandemia, nesta pressão que também é nós. E também estamos com questões familiares e questões sociais, e portanto estamos dentro da possibilidade de também nós ficarmos traumatizados e ao mesmo tempo temos que cuidar. E como é que é importante agora essa coerência para sermos ressonantes e nessa corregulação nós podemos ser entidades ou agentes de calma e de resiliência em nosso próprio corpo. E se isso não acontece, como é que vamos de facto a intoxicar ou a provocar no outro essa incoerência? Porque eu tenho visto muito que os clientes me perguntam muito como é que eu estou, muito mais do que antes, como é que eu estou nesta situação. A necessidade de ver naquele que estão a cuidar que também está indo bem, o que tem esperança. Então é uma senso de segurança que vem através também do outro. Se o outro pode ser que eu também possa, não é? É mensagem que vem de outra forma, muito mais ampliada, não é? Claro. É importante a gente lembrar que, apesar de que somos desenhados para nos regular no vínculo, juntos podemos nos corregular e também nos co-desregular. E, essencialmente, o que usamos para esses processos de regulação conectada são estratégias neurobiológicas, ou seja, é muito mais do que o que eu falo para o outro, mas o como eu falo para o outro, o que eu falo
como eu recepciono a experiência do outro em meu próprio sistema nervoso e como eu vou ao encontro do outro com o meu sistema nervoso. Então, curiosamente, isso é uma coisa que eu tenho aprendido aqui. Eu usava pouco o sistema online para atendimentos antes da pandemia, e eu tenho percebido que os sistemas de ressonância, os campos de ressonância, funcionam de uma forma muito potente. Aqui também nesse sistema digital. Isso nos traz a responsabilidade de que estamos nesse campo contínuo de afetação com a nossa fisiologia. Então, por exemplo, se eu começar a falar muito rápido, e a maneira que eu respiro aqui, à medida que eu vou falando isso, e dessa maneira, e eu vou me mexendo muito, vão notando na fisiologia de vocês o que é que vocês sentem quando eu estou aqui conversando com vocês dessa forma, como vocês vão entrando nesse campo de afetação comigo. Deixa eu ver a carinha de vocês. Perceberam? Então, eu afeto continuamente, sou afetada continuamente, não só por aquilo que eu comunico linguisticamente, mas por aquilo que vai ao encontro e que recepciona de uma forma silenciosa, neurobiológica, ressonante, fisiológica. E isso comunica, por exemplo, através da prosódia com que eu falo, ou seja, a velocidade da minha fala, a melodia da minha fala, os acentos da minha fala. Isso comunica também através das expressões faciais que eu uso, ou seja, como eu sou capaz aqui de conectar com as expressões de vocês e de permitir que vocês conectem com a minha expressão e de, através disso, usar nossa competência mamífera de coordenar aqui expressão facial, coordenando emoções, intenções e, através disso, nossos recursos importantes de corregulação, coordenando o nosso ritmo respiratório, né? Esses nossos maestros dentro de nós. Então, tudo isso precisa ser continuamente monitorado, não é, Mar? Para que a gente possa entrar nesse diálogo aqui. Tempo todo. Acho que é a única forma da gente estar evoluindo ao mesmo tempo que convida o outro, não é? Portanto, é uma coisa bem biológica, bem energética e bem quântica, porque sim que é verdade que eu também tenho ficado surpreendida, embora eu tenha muito tempo online, mas a nível de grupos, não. Isto tem sido todo um acontecimento, a gente em pouco tempo ter sido envolvidos neste mundo digital. E de facto acontecem processos muito profundos, porque eu sinto que as nossas antenas neurobiológicas, elas aproveitam também esta necessidade de contato em que agora só tem isto, ou tem quase sempre, ou agora mais isto. Então há uma vontade, uma fome, uma sede em que se organiza neurobiologicamente algo para captar a informação do jeito que ela vem por outros muitos canais, e então se faz disso, se apropria a biologia e o organismo somaticamente e faz a sua leitura. Então afeta. É interessante a gente reconhecer aqui também conscientemente de que todos nós que nos movemos para o impulso de cuidar de um outro, fomos muitas vezes movidos por nossas próprias feridas. Todas as pesquisas com estudantes universitários mostram que as pessoas das áreas dos cuidados biológicos e cuidados psicológicos são pessoas que têm um nível de exposição a experiências traumáticas maiores do que pessoas de outras áreas. Isso nos faz conectar com aquela história arquetípica do cuidador ferido, que pode ser contada por muitos mitos, a história do Chiron, a história do Omolu, na tradição africana, que temos aqui muita influência no Brasil, na Bahia, onde eu vivo, a história de São Lázaro. Então, é a história de todos nós, na verdade. E mais uma vez reforçando essa noção de que, à medida que eu cuido do outro, eu cuido de mim também. E, paradoxalmente, quanto mais eu cuido de mim, tanto mais eu me fortaleço para cuidar do outro. Mais do que nunca, esse lugar de conexão precisa acontecer. Como é essencial para a saúde ter a possibilidade de receber a experiência com dois pratos na balança. O prato que reconhece o lugar de morte, o lugar de dor, o lugar de angústia e sofrimento, e também o lugar
o prato que nos leva ao lugar da perplexidade, a esse lugar de aprendizado do novo que vem ao nosso encontro e de poder desfrutar das pérolas que nascem das incomodidades, né? Então, de poder recepcionar esses dois lados da experiência que são ambos muito intensos, mas nenhum acontece em detrimento do outro. O terrível não faz desaparecer o incrível, e o incrível, ele não faz desaparecer o terrível também. Então, esses dois lados da experiência que, paradoxalmente, de forma muito mais complexa do que uma forma linear, vão construindo a vida, né? E aí você disse assim, a gente vai descobrindo essas novas formas de estar junto, e me ocorre esse reconhecimento de que estar junto não é estar ao lado. Estar junto é estar mesmo do lado de dentro, é poder sentir que eu carrego a presença dessa pessoa nos diferentes lugares que eu vou, das diferentes formas de estabelecer vínculo. Às vezes a gente vê solidão a dois, solidão a três, ou seja, fisicamente próximos, mas intimamente muito distantes, e às vezes fisicamente muito distantes, mas intimamente muito próximos. E isso vem ficando muito evidente também nesses tempos, não é? Aqui um comentário, acho que nesse momento, nossas questões particulares estão mais aparentes na relação com os clientes, nossa humanidade ela fica mais aparente com os nossos clientes, nossas dificuldades, possibilidades, eu sinto um contato mais humano, mais horizontal com o cliente. E isso é extraordinário. Porque, em verdade, a relação terapêutica, ela não é uma relação vertical, não é uma relação de hierarquia. É uma relação de assimetria, mas não de hierarquia. Então, poder nos encontrar nessa horizontalidade precisa de uma coragem para que possamos encontrar os nossos clientes com nossa humanidade. E, na verdade, se a gente olha, a maioria das patologias psíquicas são criadas por falta de humanidade, por falta de encontro, e não é outra coisa senão o encontro com a humanidade que pode reparar os lugares mais desafiadores de feridas psíquicas. Parece que há uma compreensão de nós enquanto terapeutas de esse lugar humano que todos estamos falando, não é? Todos Uhum. ficamos muito mais nesse impulso, acho. Um tempo muito interessante para nós, já há muito tempo que se dizia que a nossa área ia subir porque o ser humano ia ficar com mais consciência. Caramba, foi assim mesmo, bom, né? De Salto de consciência. salto de consciência, não evolui, salta lá e lá vamos nós, que vamos a ter muito trabalho e com muita seriedade para que possa ser bem conduzido. Assim. Toda situação desafiadora, toda situação de crise, ela nos leva, nos provoca o nosso melhor e o nosso pior. E é um lugar em que precisamos continuamente fazer escolhas, né, do que é que vamos, a partir de que lugar vamos agir, se do nosso medo ou se da nossa humanidade. Então, se da empatia ou se da antipatia, da desconexão, né? Psicopatia. Da psicopatia. Que agora abre-se tudo, não é? Aham, aham. Abre-se tudo. Bom, aquelas de vocês que sentiram um chamado para isso e que acham que a proposta desses cursos que a gente vai estar apresentando pode ser útil para outras pessoas, e ele não é direcionado só a psicólogos, ele é direcionado também a outros profissionais de atenção psicossocial, então educadores, profissionais do serviço social, médicos e enfermeiros, evidentemente, tanto que queiram encontrar estratégias para uma maior regulação e um maior entendimento do que se passa com sua própria experiência, quanto estratégias que possam trazer alavancas para ajudar as outras pessoas que são atendidas, né? Por exemplo, os médicos hoje, enfermeiros, são aqueles que estão fazendo o papel de rito de passagem, que estão oferecendo o celular para se despedir
antes de serem entubados, dos seus familiares. Então, pessoas que muitas vezes não foram preparadas para lidar psicologicamente com a situação de uma despedida e de uma morte, foram muito mais preparados para lutar pela vida. Então, como que podem receber alguns recursos para lidar com isso? Vamos tentar depois convidar esses profissionais também, porque eu acho que estão precisando muito, se eles tiverem tempo de se cuidar. Não sei como está aí no Brasil, imagino pelas notícias, né? Mas eles estão quase sem tempo para olhar o que lhes está acontecendo. Uhum, uhum, É mesmo um tempo de estresse fora e dentro dos seus trabalhos a muitos uhum, níveis, né? uhum, uhum. E às vezes o senso de urgência que nós temos, ou seja, é quase, sabe, quando a gente tem um tropeço e precisa recuperar o equilíbrio em movimento, né? Então, é como que isso, a gente teve um tropeço e todo o chão, como a gente conhecia, ele cinde debaixo dos nossos pés e precisamos, em movimento, recuperar o nosso equilíbrio. Então, tudo fica intenso, tudo fica rápido demais e às vezes não sabemos exatamente o que fazer, que escolhas tomar. Então, uma das coisas que a gente espera é fornecer ferramentas para isso também. Quando a gente trabalha com ansiedade, por exemplo, pessoas que têm um transtorno de ansiedade têm um senso contínuo de estarem sob uma condição de perigo. E esse senso de perigo, esse senso contínuo de emergência, vai fazer com que as pessoas, cada vez que estejam encontrando os momentos de descanso, relaxamento e até mesmo de sono, em que sair da vigília, da vigilância, é uma condição necessária para o descanso, se veem cada vez mais prisioneiras de um ciclo vicioso de que entrar em um lugar de descanso e imobilidade leva a pessoa a uma vulnerabilidade insuportável. Então, os processos de hiperativação, eles se ativam principalmente nos momentos em que a pessoa busca relaxamento. Então, trabalhar para diminuir os estados ansiosos apenas com técnicas de relaxamento pode fazer simplesmente com que a pessoa bata nesse lugar de emergência e de perigo e fique presa ainda mais em estados de hiperativação. Então, como atravessar esses lugares de defesa? Que tem uma boa razão para existir quando a pessoa se sente sob perigo, né? Que estratégias para além de técnicas de relaxamento podem ser ensinadas, educadas, para que possamos lidar de uma forma bem-sucedida com os processos de ansiedade, que têm sido muitos e têm trazido um agravamento mais. Os sintomas de ansiedade tipicamente alteram a respiração. E a COVID altera a respiração. Então, muitas vezes, essa convergência de sintomas leva as pessoas a ainda mais vulnerabilidade, porque em lugar de pensarem que, bom, eu estou ansioso, eu preciso gerenciar a minha ansiedade, muitos pacientes com insônia e muitos pacientes com crises de pânico, então, em lugar de como gerenciar isso, eu vou para um hospital e me coloco ainda mais sob risco, porque eu penso que os sintomas de ansiedade são os sintomas da COVID, né? Então, alguns comportamentos que buscam ser adaptativos e que, em verdade, acabam sendo mais disfuncionais. Ok, então, Marci, quer trazer mais alguma coisa antes da gente fechar esse encontro? Acho que é essencial entre que nós temos que cuidar e que precisamos ampliar as nossas ferramentas e podermos refletir sobre isso já é um pontapé de saída de alguma forma para esta fase. E acho que foi uma exposição brilhante, como sempre. Liana, te agradeço muito, é maravilhoso trabalhar contigo. Uhum. E há algumas pessoas que me estão perguntando para inscrever-se na formação, que alguns módulos não podem ir. Eles, embora são contínuos, podem se inscrever com eles por separado. Uhum. Portanto, não impede que se inscrevam no outro. Depois se enviará a informação detalhada, mas eu acho que vai ser muito interessante porque são ferramentas, são reflexões, é um empurrão para esta, como disseste, esta pressão evolutiva, desde pôr em prática tudo, mas em estes canais todos.
E também nós na própria escola estamos a apostar, já que aconteceu isto, é numa plataforma online que permita que a gente não perca a experiência e que nós próprios, enquanto terapeutas, também entre nós, em supervisão e contigo, entre nós todos e com os clientes também, a gente possa mesmo ser coerentes e fazer da nossa prática, também utilizando os teus canais, uma base de monitorização para a gente regular também o sistema da relação, o sistema nervoso e que isto realmente funcione, porque esse é o objetivo principal, portanto acho que vai ser muito rico, já é, Uhum. Já espero é. que já é, Já é, já é. já é, já é. Hum. Então, se quiseres podemos, tu é que mandas aqui, tu é que estás, eres a Uhum. chefona hoje. Bom, então, muito obrigada a todas